Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Josiane Simonetti, tô aqui para contar um pouquinho da minha história para vocês me conhecerem e conhecer como que eu cheguei aqui no Venda Todo Santo Dia e como o Venda Todo Santo Dia tem mudado a minha vida. Vocês vão ver, eu vou contar tudo. Bom, começando, né? Eu tenho 40 anos, sou casada, sou mamãe de uma menina de 9 anos. E no meu caso, tudo começou com a maternidade, né? Lá em 2013, quando eu fui mãe, virou uma fichinha aqui na minha cabeça. Eu sou administradora, né? Na época eu trabalhava numa multinacional, liderava equipe, e aí eu fui mãe e comecei a ver que minha vida estava muito corrida, que eu precisava desacelerar. Aí eu comecei a cancelar algumas viagens, alguns treinamentos e decidi que não dava mais para mim, né? Acertei a minha demissão nessa multinacional e quis ficar um pouco em casa pensando num plano B. O que eu poderia fazer para conciliar maternidade e trabalho? Afinal de contas, eu precisava trabalhar. O que acontece? Sem plano, a gente acaba não fazendo nada, né? Ou aproveitando a primeira oportunidade que aparece. E apareceu uma oportunidade que foi ex-chefes meus dessa multinacional. Eles criaram uma empresa nova e falaram: olha, Josi, venha trabalhar com a gente e você vai conseguir conciliar a maternidade, vai dar tudo certo, né? Venha ser nossa funcionária, administrar a empresa, enfim. Eu acreditei que isso ia dar certo, né? Que essa junção de CLT e maternidade ia dar certinho. Mas eu descobri que no dia a dia não foi bem assim, né? Porque eu tinha muitas responsabilidades e o excesso de trabalho, o estresse começou a pesar muito. E começou a pesar muito também o fato da minha filha ficar muito tempo na escola. Minha filha entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite. Quando eu chegava no último horário, né, que era às 7, às vezes eu chegava às 7h15, 7h20, eu sempre fui a mãe atrasada. E isso começou a me magoar, eu comecei a me entristecer muito por causa disso, né? E às vezes a minha filha falava assim: mãe, você pode me buscar no horário hoje? No horário que ela falava era 5h30, 6 horas, o horário que os coleguinhas estavam indo embora, que os pais estavam chegando. Mas eu não, eu era sempre a mãe atrasada, sempre a mãe que chegava correndo, sempre a mãe que chegava em cima da hora, porque eu estava atarefada com muito trabalho. E isso começou a gerar alguns problemas, né? Quando a gente não tá feliz, a gente começa a ficar triste, a gente começa a não ter paciência, comecei a ter um quadro meio depressivo. E eu falei, bom, preciso de um hobby, preciso de alguma coisa para me entreter. Nisso, olhando na internet, eu comecei a ver vídeos internacionais onde as pessoas começavam a resinar, né? Trabalhar com resina epóxi, fazer chaveiro, fazer marcador de livro, peças pequenas com resina epóxi. E eu me interessei muito por isso. E aí eu falei, não, eu quero aprender a fazer isso. E eu lembro que em 2018 eu juntei 13º, férias, né? Conversei com meu marido e eu importei forminhas, importei resina, importei tudo que eu precisava para fazer as peças, porque eu não encontrava aqui no Brasil, e comecei a fazer as minhas peças. Eu fazia à noite, né? Continuava trabalhando nessa empresa, fazia as minhas peças à noite, meu marido vendia no trabalho dele e eu também vendia num site de venda de artesanato. Em 2019 eu participei de uma feira de artesanato. E nesse momento, assim, o artesanato já estava tomando conta da minha vida toda. Eu só pensava no meu artesanato. Eu não conseguia ter mais motivação para continuar ali trabalhando como CLT, trabalhando na empresa que eu estava, né? Até então eu só fazia artesanato à noite no final de semana. E eu resolvi realmente virar chave e partir para o artesanato de vez. Então eu negociei a minha demissão e saí para viver de artesanato. Comecei a estudar sobre tráfego, comecei a estudar sobre fazer campanhas na internet, abrir um Instagram e fazer essas coisas, né? Então até então eu só vendia peças. Com a venda das peças, começaram a vir clientes para o Insta e vir pessoas interessadas em curso. E aí eu pensei, bom, é uma ideia o curso, eu vou começar a gravar o curso. Então eu gravei meu curso, só que eu não vendia muito pouco, vendia 2, 3, enfim. Em um dos cursos que eu fazia de tráfego, eu ganhei um serviço de coaching. E esse acompanhamento de coaching, ele me deu além de vários insights, de várias
informações a respeito de mim que nem eu mesmo sabia, né? De tirar crenças limitantes que a gente tem. Nesse coach, ela me apresentou 2 nomes. Um nome era Perpétuo, que eu não sabia o que significava, né? E eu fiquei até com vergonha porque eu falava pra ela que olha, eu estudo sobre marketing e eu não sabia o que era Perpétuo. Ela falou, não, teu produto, se você não fecha ele, você não faz modelo lançamento, ele é um perpétuo. E se o teu produto é um perpétuo, você precisa de pessoas que falem sobre ele, sobre o perpétuo. Você precisa seguir o Leandro Ladeiro, então, segundo nome que eu não conhecia. E eu comecei a seguir o Leandro, então. Na época ele tinha, acho que, menos de 20 mil seguidores. Eu comecei a seguir o Leandro e comecei a me identificar muito com o que ele falava. Porque ele falava de uma maneira muito diferente da que eu estava acostumada a ver. Eu lembro de uma imersão, ele ligar para um desentupidor na hora, ao vivo, e eu falava, gente, será que isso vai dar certo? Será que é de verdade? E depois, conhecendo o Leandro, você vai vendo que é realmente, né? Que ele é muito sincero no que ele faz, no que ele fala. E eu comecei a pensar, eu quero fazer esse curso, eu preciso fazer esse curso vai ser minha chave. Eu lembro que eu começava a mandar mensagem, mesmo esperando, assim, eu não esperava que ele visse, mas ele viu. Eu começava a mandar mensagem, falava, eu quero ser um caso de sucesso seu, eu preciso ser um caso de sucesso seu, eu preciso entrar no teu curso, mas eu não tinha renda ainda, eu não tinha como entrar. O meu curso na época vendia entre 3 a 4 unidades por mês. E aí, em 2021, o que aconteceu em junho, mais ou menos? Eu comecei a mandar mensagem pro Leandro um dia e ele falou assim, olha, tô vendo que você quer entrar no meu curso. Eu não sei se foi o Leandro ou a equipe que respondeu pra mim. Mas eu sei que me mandaram um link e nesse link eu poderia fazer a compra do curso com cartão de crédito sem utilizar o limite do cartão, né? Sem utilizar todo o limite. Eu precisava ter a primeira parcela. E isso a pessoa me explicou bem certinho na mensagem. E eu falei, gente, é uma oportunidade, vou atrás desse cartão. Comecei a pesquisar cartão pré-pago, achei o cartão. E aí eu não tinha entrado. E um parente meu, né, vendo a minha angústia, me mandou esse dinheiro da entrada. E eu lembro de ter ficado muito emocionada o dia que veio a informação da Hotmart que tinha dado certo e que eu era aluna. E eu fico muito feliz porque eu ficava mandando, eu vou ser o caso de sucesso seu. E ele falava, eu acredito. Quando ele falava, eu acreditava novamente que eu ia ser um caso de sucesso. E aí eu comecei a estudar. Logo de cara, assim, eu fico emocionada porque eu estava numa situação financeira muito difícil. E nessa época eu já estava vendendo um pouco mais de unidades de curso por mês, mas eu estava tendo algumas devoluções. E logo de cara eu já vi que o curso tinha uma estrutura. O curso mostrava um passo a seguir. Eu descobri que eu tinha que ter uma identidade, o curso tinha que ter uma identidade, eu comecei a corrigir isso, comecei a regravar a aula, eu comecei a mudar minha postura de falar com o aluno e começou a diminuir o meu grau de devolução de curso, drasticamente, assim. Eu regravei o começo e diminuiu drasticamente a devolução, começaram a entrar mais alunas e desde então meu faturamento só começou a crescer. E eu comecei a mandar os prints pro Leandro, porque eu falei pra ele, eu nunca ganhei na CLT o que eu tô ganhando hoje. Né? E hoje o que o Venda Todo Santo Dia me proporcionou, está me proporcionando? Trabalhar mais tranquila, trabalhar sabendo que um mês vai ir sendo melhor que o outro, que eu tô acumulando, que eu tô na linha exponencial, que eu entrei nessa linha exponencial agora. Meu marido conseguiu vir trabalhar comigo, então a gente está se dedicando cada vez mais para melhorar o produto. Em novembro, com a Black Friday, foi uma delícia, assim, sabe? Durante o dia, meu celular tocava aquele tim-tim maravilhoso umas 4 vezes. Então foi uma bênção novembro. Dezembro, que a gente achou que ia ser parado, porque a gente tinha acabado de sair de uma Black November, né? A gente fez Black November. Foi um mês muito bom. Então eu só tenho a agradecer e eu tô muito feliz e eu tô muito grata por essa nova fase. Eu creio que essa nova fase, que esse ano é o meu ano mesmo, porque como diz o Leandro, se você vende para 1, você vende para 10, se você vende para 10, você vende para 100, se você vende para 100, você vende para 1000. E eu creio muito nisso, eu acredito muito nisso. Hoje eu tô com quase 500 alunas e eu acredito que se eu vendi para 500, eu consigo vender para 5.000. Eu creio muito nisso e eu creio que com Venda Todo Santo Dia eu vou conseguir.